Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando aqui para mais um vídeo de prévia, dessa vez antes do jogo entre Athletic Clube de Bilbao e Real Madrid, uma partida que é adiantada da 19ª rodada de La Liga, porque esses dois times, assim como Mallorca e Barcelona, que também jogam neste meio de semana, nessa terça-feira, jogam agora porque depois vão disputar a Supercopa da Espanha lá no início de janeiro e vai ser quando o Campeonato Espanhol estiver rolando. Por isso, adiantam essa rodada 19 de La Liga, esse jogo na quarta-feira entre Athletic Clube de Bilbao e Real Madrid. Aquele pedido sempre antes dos vídeos, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar este humilde canal a crescer. Deixa aquele like e os comentários por aqui. Estou tentando chegar aos 100 mil, vamos ver se ainda nesse ano 2024 a gente consegue. Bom, primeiro trazer a informação de que hoje não estive na prévia do Real Madrid lá no CT do clube, porque é meu dia de folga. Esse calendário apertado para a galera que joga também é um calendário apertado para a galera que cobre o dia a dia dos clubes aqui na Europa. Portanto, eu não fui para a prévia do Real Madrid hoje pela manhã, nessa terça-feira, mas acompanhei à distância e, como prometido, quase sempre eu trago aqui para vocês vídeo de prévia do jogo, por isso mesmo na minha folga eu tô aqui para fazer o vídeo de prévia do jogo, mas estive bem representada na entrevista coletiva dessa manhã do técnico Carlo Ancelotti. Lá no final eu falo um pouquinho sobre. Vamos lá! Jogar em San Mamés costuma ser difícil e complicado. Contra esse Athletic de Bilbao, que é um dos times que a gente já imaginava lá no início do campeonato que ia estar aí na briga por competições europeias e quem sabe arranhar a Liga dos Campeões, mas é verdade que o Athletic não começou tão bem como eu acredito que pode terminar a temporada. Mesmo assim, é um time muito físico, é um time muito combativo e é um time que vai muitos pros duelos, e o Real Madrid vai precisar ganhar duelos para ganhar o jogo. A vida não é fácil de quem visita o estádio de San Mamés, a casa do Athletic de Bilbao, seja o San Mamés antigo ou o novo San Mamés, é sempre difícil jogar lá, e o Real Madrid sabe disso. Historicamente, quando joga na casa do Athletic de Bilbao, mais perde do que ganha. O histórico, em La Liga, tá? O histórico é de 36 vitórias para o Real Madrid, jogando na casa do Atlético Clube de Bilbao, e 38 derrotas. Então o Real Madrid mais perdeu que venceu. Mas também é verdade que no recorte recente tem dado o Real Madrid. São 9 jogos consecutivos sem perder, sendo que os últimos 5 foram vitórias do Real Madrid jogando em San Mamés. Mas vitória sempre bem apertada. Os 2 jogos foram 2-0, os 2 últimos foram 2-0 para o Real Madrid, depois teve um 2-1 e os 2 anteriores foram 1-0. Então é sempre placar aí ajustado, apertado, quando a história é Atlético Clube de Bilbao e Real Madrid em San Mamés. Mas historicamente é um estádio difícil para todas as equipes e também para o Real Madrid, que mais perdeu do que ganhou jogando nesse estádio em La Liga. Trazendo primeiro sempre essas informações de contexto um pouquinho, que é importante para vocês entenderem o quão difícil é jogar no estádio do Athletic. Só um asterisco por uma curiosidade: muita gente chama o Atlético Clube de Bilbao de Bilbao. Eles não gostam, os torcedores do Athletic não gostam de serem chamados de Bilbao. Então, para, digamos, falar de uma forma correta, que a gente sempre gosta de falar como os torcedores falam, né? Ou é Athletic de Bilbao, que eles também não gostam muito, ou é Athletic Clube. Aí tá ok. Eu, para não ter problema, porque eu tenho amigos que são torcedores do Atlético Clube de Bilbao, eu chamo do nome completo, Athletic Clube de Bilbao. E aí não tem erro. Mas Bilbao não, eles não gostam. Então é Athletic Clube ou Athletic de Bilbao, que é menos, porque eles gostam do nome completo. Enfim, a gente tenta agradar todo mundo, né? Mas enfim, só trazendo essa curiosidade, porque Bilbao eles não gostam de só chamar do nome da cidade. Bilbao é a cidade aonde está o Atlético Clube de Bilbao. Inclusive é um dos estádios mais legais nos quais eu já assisti futebol aqui na Espanha e super recomendo. O ambiente os torcedores são muito fiéis, assim, muito fervorosos, né? Os torcedores do norte da Espanha, eles são torcedores muito fiéis aos seus clubes, tanto os 2 grandes, talvez principalmente a Real Sociedad, que é de San Sebastián, é outra cidade, e o Atlético Clube de Bilbao, que é de Bilbao.
Mas vamos lá, o Real Madrid vai enfrentar o Athletic Clube de Bilbao lá no estádio de San Mamés, ainda com vários desfalques. Não tem o Vini, não tem o Camavinga, que talvez sejam os principais, não tem o Alaba, que ainda se recupera de lesão, não tem o Carvajal, não tem o Militão durante toda a temporada, esses dois jogadores, mas recupera um jogador importante para o técnico Carlo Ancelotti, que é o William Tchouaméni, que não joga desde o dia 5 de novembro, quase um mês aí do Tchouaméni se recuperando de uma lesão. É um jogador que recebeu muitas críticas no momento em que estava jogando como volante defensivo, tanto é que quando o Camavinga se recupera e o Tchouaméni se lesiona, o Camavinga vai melhor nessa posição, mas o Tchouaméni é um cara importante visando os problemas que o Real Madrid está tendo para escalar o time no meio de campo, mas principalmente na zaga, porque ele tem atuado como zagueiro quando o Ancelotti não conta com o zagueiro. Então, o retorno do Tchouaméni é importante nesse momento que o time não tem o Camavinga. O Dani Ceballos tem jogado por ali, mas o Atlético, como eu disse, é um time muito mais físico. Vamos ver qual vai ser a decisão do Ancelotti de começar com o Tchouaméni ou talvez colocar o Tchouaméni no decorrer da partida. E sem o Camavinga é importante e também para jogar na zaga caso seja necessário. O Ancelotti deixou claro na prévia do jogo, na entrevista coletiva, de que, de momento, eu acho que é difícil ele tirar o Raul Asensio, o menino da base que desde a lesão do Militão tem jogado de dupla de zagueiro do lado do Rudiger. Ele disse que é difícil tirar o Asensio do time, então eu acho que ele vai continuar com o Rudiger e Asensio, a dupla de zagueiros. O Asensio vai para o 5º jogo consecutivo dele com o Real Madrid, vai ser a 4ª titularidade se ele for titular contra o Athletic. Então o Ancelotti disse que é difícil tirar ele. Vamos ver se o Tchouaméni, assim como o Rodrigo, que no último jogo voltou de lesão, voltou direto para o time titular, vamos ver se com o Tchouaméni também acontece isso. Pode ser que não aconteça. Por quê? Porque o Ancelotti tem mais peças para o meio de campo neste momento. O Real Madrid, no Campeonato Espanhol, não perde para o Athletic de Bilbao a 9 partidas lá em San Mamés. E a última derrota foi na temporada 2014-2015, naquela temporada em que o Ancelotti também estava treinando o Real Madrid antes de deixar a equipe. Então é de Ancelotti a Ancelotti que o Real Madrid não perde lá em San Mamés. O Real Madrid vem do jogo horroroso e da derrota para o Liverpool na Champions, mas dentro do Campeonato Espanhol, nos últimos 3 jogos, são 3 vitórias do Real Madrid, são 9 gols marcados e nenhum gol sofrido. Dentro do Campeonato Espanhol, o Real Madrid se recuperou e realmente está na briga pela competição. Eu tô gravando esse vídeo antes do jogo do Barcelona, que é nessa terça, então eu não sei como terminou o jogo do Barça, que joga contra o Mallorca, então vamos ver como é que fica a tabela de classificação depois dessas rodadas. O Real Madrid tem o 2º melhor ataque de La Liga, só atrás do Barcelona, e a 2ª melhor defesa, só atrás do Atlético de Madrid. Então é um time que tá ali tentando se equilibrar. A volta dos jogadores ela é importante para o Ancelotti ter mais opções para escalação, né? Em termos de escalação contra o Atlético de Bilbao, eu acho que ele vai com o Courtois no gol. O Courtois, a primeira derrota dele com o Real Madrid na temporada foi no jogo contra o Liverpool. Antes disso, ele não estava nas outras derrotas do Real Madrid. Deve ser Lucas Vázquez na direita. Na esquerda, o Ancelotti tem alterado um jogo Mendy e um jogo Fran Garcia. Se ele continuar nesse ritmo, deve jogar o Mendy contra o Atlético de Bilbao e Fran Garcia foi titular no último jogo, deve começar no banco de reservas. A dupla de zaga deve ser Rudiger e Asensio, pelo que o Ancelotti deixou entender na coletiva. E no meio de campo, as principais dúvidas, porque agora o Ancelotti tem algumas peças a mais para poder escalar o meio de campo, né? E também condiciona a escalação do ataque. Valverde, titular, ele praticamente não descansa, e contra o Atlético de Bilbao, que tu precisa de um cara com pernas para que te quero, que é o caso do Valverde, duvido que o Valverde não jogue, vai jogar. Jude Bellingham, que saiu no intervalo no último jogo com um problema no pescoço, ele sofreu um encontronaço com o goleiro do Getafe, mas já tá bem, treinou com normalidade, deve ser titular, a não ser que ele não esteja bem, mas se ele está bem, acredito que Valverde e Bellingham são os pilares do meio de campo pro Ancelotti. Vão jogar os dois. E aí tem vários jogadores na briga pelas outras 2 posições, né? Porque o Real Madrid deve jogar no 4-4-2, tendo possibilidade de adaptar para um 4-3-3 quando ataca. Então, Valverde e Bellingham. E aí tem Tchouaméni, que tá voltando de lesão. Modric, que no último jogo foi reserva, ele vinha de 2 titularidades consecutivas. O Ceballos, que tem jogado bem ali, fazendo essa função de primeiro volante, digamos assim, mais uma dupla de volante junto com o Fede Valverde. Pode ser que o Ancelotti repita com o Ceballos ali.
E tem a opção sempre de entrar o Arda Güler por aí, que é um cara que pode fazer mais essa transição entre o meio de campo e o ataque, né? No ataque, eu acho que ele vai com Rodrigo e Mbappé, assim como foi no último jogo. Tem a opção do Brahim também, que é um cara que também pode fazer meio de campo e ataque junto, mas o Rodrigo também é um cara que pode fazer isso. Mas eu acho que o Rodrigo e o Mbappé vão ser titulares, pelo menos foi assim no último jogo. Eu não acho que ele tenha botado o Rodrigo titular no último jogo para não colocar agora. Eu acho que ele vai com o Mbappé e o Rodrigo, e aí fica essa dúvida no meio de campo, né? O Ceballos foi muito bem nos últimos jogos, mas é verdade que o Atlético de Bilbao é fisicamente um time mais exigente, então eu não sei se o Ancelotti não vai com outra opção. Mas acho que Valverde e Bellingham, aí vamos ver se Tchouaméni, Modric, Ceballos, Arda Güler, Brahim Dias, quem é que entra. E eu acho que vai ser Rodrigo e Mbappé no ataque. O Mbappé, de novo, foi um dos protagonistas da entrevista coletiva pela questão dos pênaltis, né? O primeiro pênalti no último jogo, o único pênalti que teve, né? Ele deu a bola pro Bellingham bater e saíram as imagens do que seria o segundo pênalti pro Real Madrid, que acabou não sendo confirmado pelo VAR. Foi anulado pelo árbitro, que o Mbappé pega a bola, pede se o Rodrigo quer bater, o Rodrigo pega a bola, depois eles acabam conversando de novo e parece que o Mbappé decide que vai bater. Então a questão de o Mbappé voltar a bater um pênalti depois de Liverpool é um assunto que tá por aqui. Vamos ver o que acontece nesse jogo contra o Atlético. O Ancelotti disse que se Mbappé e Bellingham estiverem em campo, que agora que o Vini não tá, a decisão de quem bate fica entre os dois. Então, na verdade, vão ser eles que vão decidir dentro do campo. O Ancelotti tem escolhido dois e a decisão ele deixa afinal para os jogadores. Vamos ver como é que vai ser caso exista um pênalti no jogo contra o Atlético de Bilbao. Só para sinalizar que o Bellingham, para mim, tá sendo um jogador... Eu tô tirando o jogo contra o Liverpool dessa conta, porque realmente foi um jogo que nenhum jogador do Real Madrid foi bem. Mas nos jogos de La Liga, o Bellingham tem ido muito bem nesses últimos três, nessa última sequência de 3 vitórias seguidas do Real Madrid. E ele marcou nos 3 jogos. Então é um jogador que tá se aproximando de novo bastante da área e tá recuperando algo que para ele também é muito importante, que é a questão dos gols. O Mbappé vem de marcar no último jogo, vem de marcar no jogo anterior, então são 2 jogos consecutivos de La Liga, tá? Que tô tirando o Champions, que o Mbappé balança as redes. Vamos ver se ele volta a marcar contra o Atlético. Vai ser um jogo complicado pro Real Madrid, como eu disse, é sempre difícil jogar lá, mas eu acho que se o Real Madrid consegue vencer esse jogo contra o Atlético de Bilbao, pode dar um passo importante rumo a dizer, não, eu tô aqui e eu quero ter a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Espanhol, caso o Barcelona tropece ou alguma outra coisa, porque dentro de La Liga, o momento do Real Madrid é bom, dentro de La Liga. E aí só já para finalizar o vídeo, que eu falei para vocês que eu tô de folga hoje, não fui pra entrevista coletiva, mas fiquei muito feliz porque eu vi Gustavo Hoffmann, da ESPN, tá sempre lá com a gente nas entrevistas coletivas, e eu vi que hoje o Fernando Calais foi representando a Reuters, né? E ele perguntou pro Ancelotti sobre o título do Botafogo na Libertadores. É muito legal ver como o Ancelotti, ele realmente assiste os jogos, né? Eu lembro do ano passado, quando a gente perguntava pra ele em relação ao Fluminense, né? Ele também assistiu aquela final, então o Ancelotti é um cara que realmente é muito legal ver como ele acompanha o futebol, não só o europeu, né, mas o futebol sul-americano também, porque no final das contas o Real Madrid vai estar no Intercontinental e tem a possibilidade de enfrentar o Botafogo, então foi interessante ver como o Ancelotti respondia sobre o título do Botafogo na Libertadores e como é importante a gente ter representantes nos lugares onde as coisas estão acontecendo, né? Aqui em Madrid a gente tem vários representantes da imprensa brasileira, mas em Barcelona também, e na Inglaterra também, e é legal poder ver esses caras falando, né, sobre o nosso futebol, então sempre muito legal. Hoje eu falhei, não fui, porque eu tava de folga, mas também estávamos bem representados na entrevista coletiva do Real Madrid. Bom, gente, finalizando o vídeo por aqui, sempre aquele pedido, se você ainda não está inscrito por aqui, se inscreva para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like, os comentários por aqui. Eu volto, claro, num pós-jogo do Real Madrid nessa quarta-feira, e tem vídeo que eu estou esperando, acho que vai sair na quinta, minha ideia é essa, pra gente falar um pouquinho do momento do Atlético de Madrid também, que vem muito bem dentro de La Liga, que tá se recuperando na Champions, e que também tem jogo essa semana, mas aí é pela Copa do Rei da Espanha. Um beijo pra vocês.